Estou aqui para responder uma pergunta de uma pessoa que assistiu o vídeo anterior relacionado à raiva, tá? A gente está falando sobre a raiva nesses dias e ela fez uma pergunta depois de ter assistido o vídeo. Se você não assistiu, entra lá no nosso Instagram, né? Ou lá no meu canal do YouTube, assista o primeiro vídeo que eu começo a dar uma introdução a respeito da raiva, tá? E nessa introdução eu falei sobre os três deverias, que o, quando você chega no terceiro deveria, que a outra pessoa, você acredita que ela deveria fazer, você explode na raiva. Essa é uma teoria do Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, o criador da inteligência emocional. E aí a Lourdes me perguntou sobre esse assunto. Ela fez a seguinte pergunta: se o meu marido já fez três coisas que eu acredito que ele não deveria fazer e eu já explodi, como eu resolvo isso? Boa pergunta essa, né? Pois é, se você já explodiu, se a sua raiva já explodiu e você entrou nesse clima pesado com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com alguém da tua relação, significa que o significado dessa explosão deve ser alterado, tá? Como eu disse lá no vídeo anterior, ressignificação do significado. Nem tudo deve ter o significado que você acredita que deve ter. Nós filtramos as informações que nós vamos recebendo na vida, desde que a gente nasce. E às vezes essas informações nós adaptamos para a nossa vida como sendo verdadeiras. E aí a gente acredita que a pessoa deve ser daquela forma que a gente acredita que ela deveria ser. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui almoçar na casa de um amigo angolano, lá em Angola, lá na África. E aí todo mundo ficou esperando ali, e de repente ele estava suando, sabe? Esperando e tal, e eu também esperando, porque aqui a gente tem o hábito ou da pessoa que nos convidou começar a se servir, ou todo mundo vai se servir, né? Não tem esse negócio de esperar a visita se servir. Mas lá eles têm o hábito de esperar a visita se servir, senão eles não põem nada no prato. Ele estava incomodado com isso, até que chegou o momento que eu falei, e aí, não vamos comer, né? Ele falou, todo envergonhado, ele falou assim, estou esperando você se servir, né? Eu falei, ah, tá, é o costume daqui e tal. Ele falou, então se serve aí que a gente tá com fome. Aí eu me servi, mas eu percebi que ele ficou incomodado. Primeiro eu deveria ter me servido primeiro. Olha como é interessante. Aí eu me servi e tal, e comecei a comer. Eu não aprendi na minha infância a comer com o garfo na mão esquerda. Aqui no Brasil tem muita gente, muita família que ensinou o filho a comer com a mão esquerda. Na família desse rapaz que eu estava jantando, agora nem sei se é jantar ou almoço, ele foi acostumado a comer com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita. E eu não, estava invertido. Aí ele começou a suar. Ele começou a suar, e suar, mas suar mesmo, sabe? Correr suor. Não estava tão quente naquele ambiente para ele suar daquele jeito. Eu percebi que havia um incômodo muito grande com ele. E as outras pessoas da família dele também estavam muito incomodadas com algo que eu queria saber o que era. E aí o que aconteceu? Era comigo que eu estava incomodado, porque eu estava comendo com a mão direita, com o garfo com a mão direita. Aí você fala, poxa, mas isso leva uma pessoa a uma exaustão dessa, a um sentimento tão forte como esse? Sim, leva. Por quê? Porque por trás disso, por trás desse costume, por trás deste hábito, rolou muita bronca, rolou muito tapa. E depois eu fui conversar com ele, ele falou: minha mãe me batia se eu comesse com o garfo com a mão direita. E aí ele falou: eu sou canhoto e tive que aprender a comer com a mão esquerda com o garfo, porque a minha mãe me batia, né? Meus irmãos apanhavam se não comesse do jeito que eles consideravam certo. Então, isso é um filtro cultural que o nosso cérebro aprende e entende como sendo verdade. Qual a diferença comer com mão direita ou esquerda? O processo de se alimentar é o mesmo, né? Levar comida para o estômago e digerir esse alimento. Para mim, isso não, não faz sentido nenhum. O significado para mim é nenhum comer com a mão esquerda ou com a direita. Para mim é incômodo comer com a mão esquerda. Mas para eles
tem um significado cultural. O que precisa ser feito num caso como esse? Mudar o significado. Mas a pessoa não consegue mudar o significado porque ele é muito forte, tem trauma por trás, traumas de infância. Então, o que precisa ser feito num caso como esse? E se há um deveria em relação ao seu relacionamento que você não consegue resolver, aí é importante você passar por um tratamento que pode ser hipnótico, pode ser uma programação neurolinguística, pode ser um treinamento como um limite, que vai levar você a olhar para o mundo e para a vida de uma forma diferente. E a partir do momento que você consegue olhar para a vida de uma forma diferente e resolver esse teu trauma do passado que você nem sabia que possuía e que não fazia diferença para você, esse incômodo que você sente quando alguém faz algo que você acredita que ela não deveria fazer, se tiver um trauma por trás, se tiver um trauma cultural, pode levar você a outros momentos de comportamento onde as emoções vão levar você a um estado ruim, a um estado de turbulência, de dor, né? Então é legal você se tratar se você passa por algum desses processos, tá? A gente desenvolve trabalhos para isso, tanto com a programação neurolinguística, quanto a hipnose, quanto o limite, e até o próprio PNL, o curso de PNL também, tá? E se você tiver algum caso em específico, manda para mim o teu caso, manda para mim a tua pergunta, manda para mim a tua questão, que eu respondo para você aqui, ok? Beijão no coração.